Bom Tá, dia para tá todos. bom. Bom dia. Bom dia. Então hoje, gente, é 1 Samuel capítulo 10, tá bom? A minha amiga linda já entrou aí e nós vamos fazer a... Bom dia, tô tentando ligar aqui. Peraí, gente. Nós vamos Obrigada fazer... por linda, já ganhei o dia. Você é uma linda mesmo. E com esse cabelo novo, né? Ficou... Amém. Destacou. Quem gostaria de ler? Vamos ler o capítulo todo. Acho que a gente poderia ter umas 3, 4 pessoas lendo. Quem quer começar, por favor? Eu posso. Então, por favor, vai lá, pode começar. Leia aí uma meia dúzia de versículos, o tanto que Tá. você... Então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça. Beijou e disse: Porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Ausentando-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim e Zelda, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus até Betel. Um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. E te perguntarão: Como estás? E te darão 2 pães, que tomarás das suas mãos. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do altar do monte e trazem diante de si saltérios, tambores, flautas, harpas, e eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, tornar-te-ás um outro homem. Até o 6. E há de ser que, quando esses sinais te vierem, faze o que achará a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que has de fazer. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mandou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou dele, e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram que eis que com os profetas profetizava. Então disse o povo, cada qual ao seu companheiro: Que é que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu e disse: Pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio: Está também Saul entre os profetas? E acabando de profetizar, veio ao alto. E disse-lhe o tio de Saul, a ele e ao seu moço: Aonde fostes? E disse ele: A buscar as jumentas, e, vendo que não apareciam, viemos a Samuel. Então disse o tio de Saul: Declara-me, peço-te, o que vos disse Samuel? E disse Saul ao seu tio: Declarou-nos, na verdade, que as jumentas se acharam. Porém, o negócio do reino de que Samuel falara, lhe não declarou.
vou continuar então. O povo escolhe Saul para ser o rei. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: Assim disse o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. E lhe tendes dito: Põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. E, fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matrim, e dela se tomou Saul, filho de Quis. E o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: Eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e tomaram dali. E pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes já a quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo, e disseram: Viva o rei! E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu-o num livro, e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. E foi também Saul para a sua casa, a Gibeá, e foram com ele, do exército, aqueles cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: É este o que nos há de livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém, ele se fez como surdo. Amém. Bom, eu gostaria de falar com vocês sobre a unção. Neste primeiro versículo do capítulo 10, começa, né, esse capítulo dizendo que Samuel, ele pega um vaso com azeite e derrama sobre a cabeça de Saul. Depois, no versículo 6, ele diz assim: O Espírito do Senhor se apoderará de ti e terás manifestações proféticas com eles, e serás transformado em outro homem. Serás transformado em outro homem. A unção do Senhor, a gente fala muito e ouve muito, né, em unção, e às vezes a gente até usa assim termos, ungido do Senhor. Na verdade, todos nós, cada um que está aqui, tem sobre si a unção do Senhor. Você sabia que você é ungido? Alguém não sabia que tem sobre si uma unção? A partir do momento, né, que você entrega a sua vida para Jesus e o Espírito Santo vem habitar em você, você já está ungido. Eu acho muito interessante que a mulher samaritana é um dos meus textos preferidos porque tem muitos ensinamentos ali. E quando ela entende, ela tem aquela conversa com Jesus de cura, Jesus toca nas feridas dela, ela recebe ali de uma forma muito rápida, ela recebe cura, ela recebe entendimento, ela recebe revelação. Jesus fala para ela: Eu sou o Messias e eu estou falando com você. Quando ela recebe essa revelação, ela já sai
pregando o evangelho, ela já vai falar de Jesus. Porque a presença de Jesus na nossa vida já nos traz essa capacitação. Já nos traz esse poder de falar daquilo que ele fez por nós. Quando Jesus orienta os discípulos lá em Atos 2, ele fala, olha, eu estou indo para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador. Ele vai estar sempre com vocês. Ele havia ensinado isso. E quando vai chegando o momento dele subir aos céus, ele diz assim, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então veja, os discípulos eles já tinham uma caminhada com Jesus de muito tempo, de alguns anos. E eles viveram com Jesus, eles comiam com Jesus, eles estavam todos os dias caminhando com Jesus, vendo os milagres, recebendo ensinamento. E quando Jesus está encerrando o ministério na terra, e ele deixa os discípulos, ele dá essa ordem, vocês fiquem em Jerusalém porque vocês vão receber poder. Poder para quê? É muito específico isso, gente, para ser testemunha. Tá lá em Atos 1:8, tá? Vocês vão receber poder para testemunhar de mim. E quando a gente vê depois desse momento em que o Espírito Santo desce e eles começam a falar em outras línguas, a gente vê uma grande diferença. Gente, fecha aí o microfone. Quem tá com o microfone aberto, por favor. A gente vê uma grande diferença na atuação dos discípulos. Eles não são mais os mesmos. Se você estudar a vida de cada discípulo ali, eles não são a mesma pessoa. E é o que Samuel disse aqui, ó, o Espírito do Senhor se apoderará de ti e terás manifestações proféticas. Gente, peraí, deixa eu pôr o óculos, ai meu Deus do céu. E serás transformado em outro homem. Quando esses sinais se cumprirem, faz o que achares melhor, pois Deus é contigo. Samuel está dizendo assim, ó, a partir do momento que o Espírito do Senhor se apoderar de você, você vai ter direção. Deus será com você em todas as coisas. Então a gente vê que aqui Samuel ele está recebendo uma unção para ser rei. E olha que coisa linda, gente, que eu já queria falar com vocês. Aqui nesse primeiro versículo, por acaso o Senhor não te ungiu para seres príncipe sobre sua herança? A herança de Deus é quem? O filho. Israel é o filho de Deus. Quando a gente lê Isaías, o profeta Isaías, nós vemos em alguns textos o Senhor falando assim, você é meu filho, hoje eu te gerei. E se a gente voltar lá na história de Abraão, depois Jacó, nós vamos ver um processo, é como se houvesse mesmo uma gravidez. Gente, a vida de Abraão foi uma gravidez longuíssima, não só de 9 meses. Pensa tudo que Abraão passou, desde que ele foi chamado para deixar sua terra, sua parentela, para ir para um lugar diferente. Um processo, até que Abraão realmente se torna pai de nações. Então, cada um de nós somos chamados para um propósito específico. Você sabe o seu? Qual é a unção que está sobre você? Abraão foi chamado para ser pai de nações. Davi, Saul e tantos outros foram ungidos como reis. Reis sobre o povo. Então, Samuel está dizendo assim, olha, você está sendo ungido para ser príncipe sobre a herança do Senhor, porque Israel era filho do Senhor, filho de Deus. E aí, nós somos filhos.
Então nós temos a unção. Por isso que Pedro declara lá que nós somos um reino de sacerdotes. Então nós recebemos essa unção para sermos um reino de sacerdotes. Agora, vamos falar assim, você que é mãe e pai. Olha, gente, o que está declarando esse texto. Príncipe sobre a sua herança. Então, existe uma unção para você ser mãe, para você ser pai. O Senhor, Ele não faz nada sem nos capacitar. Nada. O que acontece é que quando o pecado vem, né, e rouba e traz a morte espiritual e a morte física também, mas a morte espiritual ela é algo assim muito que faz essa separação instantânea do Senhor. Agora, o Senhor nos aproxima e quando nós recebemos a salvação, isso nos coloca de volta nesse lugar de capacitação. Deus deu uma ordem lá no Gênesis: crescei, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, existe sobre a humanidade uma capacitação para frutificar, para multiplicar, para viver em abundância. Olha, gente, que coisa maravilhosa essa palavra hoje. Está lá no Éden, na criação do homem. Quando o Senhor forma o homem, Ele declara isso. Vocês vão multiplicar, vocês vão frutificar, vocês vão dar frutos, vocês vão multiplicar e vão encher a terra e vão dominar a terra. Então essa capacitação, ela existe sobre cada um de vocês. De frutificar, de multiplicar e de dominar a terra. Por que lá em Romanos, Paulo dá uma declaração assim, que a natureza, ela aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Eu vou abrir aqui para te dar essa referência, tá? Romanos, acho que é capítulo 8. Capítulo 8, versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A criação, ela guarda essa manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque os filhos de Deus carregam autoridade, porque já existe essa capacitação. Nós já recebemos essa autoridade de governo. E aqui o Samuel, ele está sendo ungido para governar, para ser um rei, para ser um príncipe. Então, vocês que são mães, né, pais, existe uma capacitação. Por que a gente faz tantas coisas pelos nossos filhos e a gente fala assim, nossa, e muitas das coisas que a gente faz pelos filhos, a gente não faz por outra pessoa. Não é verdade? Muitas coisas a gente faz pelos filhos. Para outra pessoa, você vai no mínimo pensar um pouco, né? Que a gente dá tudo para eles, dá o nosso coração, a gente se entrega, né? A gente faz coisas inimagináveis. Como pode? Porque existe uma capacitação do Senhor, porque os filhos são herança. E a manutenção da herança precisa de pessoas com essa capacitação, com essa unção, com esse poder, sabe? Bom, depois eu vou falar, gente, da responsabilidade, né? Porque se a gente recebe essa unção, nós temos uma responsabilidade para agir debaixo dessa unção. O pastor Luciano Subirá, ele
fala muito, né? Escreveu o livro sobre a graça, e um ponto principal, vamos dizer assim, do livro é a responsabilidade com a graça que nós recebemos. Então, tudo que nós recebemos de Deus, nós temos uma responsabilidade. Os filhos são nossa responsabilidade. Naquilo em que o Senhor nos capacitou. Os dons, né? Cada um de vocês tem um dom, recebeu um dom. E aí você precisa ter uma responsabilidade com isso que você recebeu. Tem gente que passa a vida inteira e nem sabe que dom tem. É preciso buscar isso, é preciso entender. Senhor, me mostra, eu quero entender qual é o meu dom, qual é, o que o Senhor tem para mim, qual é o meu chamado, porque todos nós recebemos. E se a gente nem sabe qual é, como você vai se responsabilizar por isso? Bom, então, a unção, ela é essa capacitação, ela é força e poder para realizar o chamado com eficiência. O que não conseguiríamos fazer sem a unção. Ela é uma liberação para fazer avançar, traz habilidade. Quando a gente vê a vida de Pedro, por exemplo, Pedro era aquela pessoa, um pescador, que falava o que vinha na cabeça, não pensava muito, e ele não entendia as coisas do reino. Quantas vezes Jesus chama a atenção de Pedro, dos discípulos em geral? E depois a gente vê Pedro pregando o evangelho e a profecia de Jesus. No primeiro encontro com Pedro, Jesus traz uma profecia sobre ele. Fala assim: Pedro, vem, me segue e eu farei de você pescador de homens. E lá em Atos, depois do capítulo 2, a gente vê Pedro pregando e o que acontece? 3.000 almas se convertem. Quantos peixes Pedro pegou na pesca maravilhosa? Vocês lembram? Um dos textos da pesca maravilhosa, 150 grandes peixes. Eram muitos peixes. O barco ia afundar se não fosse dividido com outro barco. Quando eles recebem esse poder do alto, através daquele momento, gente, em que o Espírito Santo desceu, Pedro prega, a primeira pregação. Deixa eu ver se eu não estou confundindo aqui. 3.000 almas. 5.000 almas. Quanto é isso em comparação com os peixes que Pedro pegava? Vamos ver aqui, ó, quase 3.000 pessoas na primeira pregação. Depois, se você vai um pouquinho mais adiante, você vai ver 5.000 pessoas e por aí vai. Uma capacitação. E é interessante que, veja, no caso de Pedro, ele era um pescador, ele tinha uma habilidade de trabalho natural. E Jesus chama Pedro e fala assim: Pedro, vou transformar isso numa habilidade espiritual. Só de você falar, Pedro, você vai ser pescador de homens. Então, o Senhor quer transformar suas habilidades naturais em espirituais. O Senhor quer usar suas habilidades naturais para que o reino dele avance. E Ele já te deu essa unção. A unção, ela quebra o jugo. Lá em Isaías 10, 27. Vocês já ouviram esse versículo? A unção que quebra todo o jugo. Aqui, nesse capítulo 10 de Isaías, o profeta está falando sobre um processo que o povo estava passando de opressão debaixo da Assíria.
A Síria foi um dos povos que Deus usou para corrigir Israel. Israel estava vivendo no pecado, fazendo tudo o que Deus havia falado para não fazer. E então Deus levanta esse povo, que era muito maldoso, eles eram muito cruéis, e Israel se torna oprimido pelos assírios. E aí, mas o Senhor sempre traz uma palavra de restauração para o povo. E ele vê também que os assírios, eles não entenderam, claro que não ia entender, né? Eles não entenderam que eles estavam sendo um instrumento que Deus estava usando para corrigir o povo. E eles falavam, diz o texto aqui, tô resumindo, tá, gente? O texto fala que eles declaravam assim, que nós vencemos Israel com a força do nosso braço. E aí aqui o profeta está dizendo, vocês vão ver o que vai acontecer com vocês, né? Deus vai julgar. Mas sobre o povo que estava passando este processo, aqui no versículo 27. E naquele dia, qual dia? O dia da restauração, o dia que Deus vai mudar as coisas, sabe? A sua carga será tirada do teu ombro, o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será quebrado por causa da unção. Então, aqui o povo estava num jugo de opressão, eles estavam oprimidos pela Assíria. Eles eram dominados, eram escravos. Mas a unção que Deus derramaria iria tirá-los dessa opressão, dessa carga pesada. Será que tem alguém aqui hoje com uma carga muito pesada nos ombros? Será que você tem vivido algum tipo de opressão? Porque a opressão é uma ação demoníaca, que ela pode acontecer na nossa vida. Veja, a opressão, ela não é não é o espírito, não são demônios entrando em você. Não. A opressão, ela acontece por fora. Então ela vem para pressionar. E ela não chega até você, mas ela pressiona. E quando nós nos sentimos pressionados ou até mesmo oprimidos, seja porque nós pecamos e acabamos assim facilitando esse trabalho maligno, seja porque o trabalho do inferno contra nós não para. Então muitas situações se colocam ao nosso redor e às vezes não atinge o nosso interior, porque nós estamos guardados pelo Senhor. Nós estamos em paz, nós estamos com o sangue de Jesus sobre a nossa vida, mas ao redor nós sentimos aquela pressão. Talvez você esteja vivendo assim, com alguma situação. Aquela situação que quer roubar a paz, sabe? Que quer oprimir sua mente, às vezes você não dorme de tanta opressão, tanto cansaço. Mas a unção do Senhor despedaça todo o jugo. Ela tira dos nossos ombros a carga pesada, inclusive a carga do pecado, inclusive a carga de andar nas trevas. Lá em Isaías 9, diz assim: entretanto não haverá escuridão para a que estava aflita. Em tempos passados ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas no futuro fará glorioso caminho do mar além do Jordão, a Galileia dos gentios. Aqui é uma profecia que está falando de Jesus Cristo, de quando Jesus viesse como Messias. O povo que andava em trevas viu uma grande luz e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Então veja, o povo estava em trevas. O que é trevas? É pecado. É um lugar onde você não tem o entendimento do Senhor, da palavra do Senhor, onde você se comprometeu tanto com o pecado que você nem enxerga mais. Agora a promessa de Deus é essa. Olha o versículo 4, pois quebraste o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, que é a vara de castigo do opressor. Então a unção, ela vai nos tirar
né? Ela quebra o jugo, ela quebra o peso. Ela tira essa opressão para que a gente possa caminhar livre no chamado que Deus nos deu. Então a gente saiu, né, das trevas, ou sai. Às vezes a gente tem alguma treva ainda que precisa de luz. E aí você sai desse lugar, você vem para a luz e a unção do Senhor, ela despedaça o jugo que estava sobre os seus ombros. O peso, a opressão. E a opressão, gente, ela é algo assim que nos paralisa, porque a gente fica tão pesado, né? A gente fica assim com dificuldade de dar passos, porque parece que está tudo fechado. Já viu a expressão assim, o céu está fechado? É, né? Mais ou menos essa assim, a sensação que a gente tem. Bom, então, gente, a unção, ela quebra o jugo. O povo, ali em Isaías, o texto que a gente leu, estava em tratamento. Então eles estavam sofrendo. Mas quando Deus derrama essa unção, sabe, de libertar, de restaurar, então esse jugo, ele é quebrado. E a vida de Jesus é que nos traz isso. Aqui, esse é um dos textos, né, que eu queria ler, Isaías 9. O outro texto é Isaías 61. Aqui o profeta, ele está falando sobre Jesus também. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas a quem? Aos oprimidos. Então a pessoa que ela está oprimida, ela precisa do quê? De boas novas. Ela precisa do Evangelho de Jesus. Não tem outra coisa que vai tirar a opressão. É o Evangelho de Jesus, o Evangelho do Reino. Enviou-me a restaurar os de coração abatido. Então a restauração, ela precisa da unção. Proclamar liberdade aos cativos e pôr os presos em liberdade. Veja, a unção do Senhor, ela capacita cada um de nós para que a gente possa proclamar liberdade para quem está cativo. Que a gente possa tirar pessoas da prisão. Você já se deu conta disso? Você tem sobre você essa unção. Esse texto aqui, ele é sobre Jesus, mas Jesus passou isso para nós, gente. A proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Às vezes a gente vive tão triste, não consegue consolar nem a gente. E aí você não consegue consolar o outro. Mas em nome de Jesus, que hoje você receba alegria. Que hoje você receba paz. E se tiver alguma coisa te prendendo, que você receba essa liberdade. Que caia todo jugo. Porque esse é o seu chamado. Pregar boas novas aos oprimidos, restaurar os de coração abatido, proclamar liberdade aos cativos, pôr os presos em liberdade, consolar os tristes. Olha o 3. Ordenar que se dê uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, aos que choram em Sião. Gente, Deus está falando com o povo dele. Veja que coisa. Claro que o evangelho é para todos, né? Sim, mas aqui Deus está falando para o povo. Olha aqui. Aos que choram em Sião. Quem que chora em Sião? Quem que mora em Sião? O povo de Deus. Mas como assim o povo de Deus oprimido chorando? Porque lembra do texto de Isaías? Que o povo pecou e Deus mandou os assírios? Sim. E isso acontece algumas vezes ao longo da história. E acontece na nossa vida. Às vezes a gente se compromete com o pecado, com o erro, e nós ficamos cativos, nós ficamos aprisionados, aprisiona a mente, você não consegue ter clareza mental. Por quê? Porque muita gente não tem direção, não sabe o que fazer. Sabe assim, tem um termo, né? Um termo meio... Você fica boiando. Não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, não tem clareza das coisas, a sabedoria não consegue agir na mente. Por quê?
Está faltando uma unção que quebra o jugo, para sua mente ser livre, você ter clareza do que Deus te deu para você fazer, você ter clareza do que está acontecendo na tua casa, você ter clareza de como você se portar e se posicionar no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida. Como você ordenar sua casa, seus filhos, seu marido, sua mulher. Como você estar lá participante do ministério, avançando no reino de Deus. Essa unção, ela vem quebrar isso e vem trazer na sua mente uma liberdade. Paulo diz, é preciso uma renovação da mente, é preciso que o Senhor traga para nós os pensamentos dele. Jeremias diz isso. Eu tenho pensamentos mais altos que os de vocês. Então nós precisamos permitir que o Senhor quebre todo jugo, que o Espírito de Deus realmente renove a nossa mente, e Ele renova através da palavra. Se você não ler a palavra, sua mente não é renovada, o seu coração não é transformado, não tem como. O Espírito Santo de Deus, ele age mediante a palavra. O poder de Deus na nossa vida, ele age mediante a palavra. O que aconteceu no Gênesis 1? Havia trevas sobre a face do abismo. Era uma desordem, uma confusão no versículo 1 de Gênesis. Aí diz assim, mas o Espírito de Deus pairava. O Espírito de Deus estava em ação? Não, ele estava pairando. O que aconteceu? Houve a liberação de uma palavra e disse Deus, haja luz, pronto. O Espírito começou a agir. A palavra transforma todas as coisas. Ou seja, você, ungido pelo Senhor, a sua palavra pode transformar todas as coisas. Eu vi um vídeo essa semana, assim, até nem tava pesquisando nada, mas aí surgiu o vídeo da Carla Damasceno, eu gosto muito dela, e era um vídeo assim, falando sobre a palavra, porque no hebraico, cada letra ela tem um número, ela tem muito significado, as letras no hebraico. E no hebraico a palavra, ela tem uma manifestação física. Ela torna palpável. Por isso que a gente precisa ter cuidado com as nossas palavras, porque elas podem transformar a realidade, elas carregam o poder de materializar. Por isso que lá em João, João escreve no capítulo 1 que Jesus se manifestou na terra em carne, a palavra se manifestou. O verbo se fez carne. Então nós materializamos através da palavra. Foi assim que aconteceu. E aí, se nós estamos debaixo dessa unção, debaixo desse poder do Espírito Santo, a nossa palavra, gente, vai frutificar, vai multiplicar, vai trazer governo para as coisas, vai mudar. Agora a gente precisa ter a mente renovada por essa palavra. Purificado o coração. Quando a gente se dedica à palavra de Deus, o Espírito Santo faz a obra em nós, de purificação, de libertação, de limpeza, de capacitação. Olha esse texto de Isaías 61. Você sabia que você tem todo esse poder? De dizer para alguém que está preso, saia da prisão. Você pode falar como Jesus falou, Lázaro, sai para fora, sai desse túmulo. Dá uma ordem a pessoas que estão aprisionadas e fala, saia do túmulo, reviva em nome de Jesus. Dá ordem aos ossos secos, fala, osso, começa a juntar osso com osso aí. Viva! Vem carne, vem nervo, vem pele. Entra o Espírito do Senhor. O profeta fez isso. E quando ele está ali profetizando, o que acontece? Começa o barulho de osso com osso.
Acontece todo um processo. E aí, você que já entendeu isso, você que já tem essa prática, você não pode desistir, porque esse texto dos ossos secos é um processo, gente. Primeiro é osso, não é instantâneo. Às vezes a gente quer instantâneo, você faz uma declaração na sua casa, você declara alguma coisa sobre os seus filhos e você quer ver no mesmo dia. Mas esse texto de Ezequiel nos ensina que é um processo. Primeiro os ossos se juntam para dar uma estrutura. Então as coisas, elas precisam de uma estrutura primeiro. Porque se cresce sem estrutura, o que vai acontecer? Vai cair por terra, vai construir um prédio sem estrutura. Depois é o quê? Nervos, carne. E por último a pele. Então veja que o Senhor sempre trabalha primeiro como? Internamente nos nossos ossos. Porque nos ossos está o quê? O sangue. E a aliança que Ele tem com a gente é no sangue. Então os nossos ossos precisam ser purificados. Precisam receber uma palavra de vida. E às vezes a pessoa por quem você está orando precisa disso. Ela precisa de uma ação do Espírito de Deus. Ela precisa de uma palavra sua. Sabe? Que vá direto nos ossos dela. E sabe quem pode fazer isso? É a palavra de Deus. Se você pegar esta palavra aqui e declarar com fé no seu coração, com essa unção, essa palavra pode chegar nos ossos da outra pessoa. Hebreus 11. Essa ação de Deus, ela começa no interior. O osso é a estrutura. Depois carne, músculos, nervos, vai se formando. Deus vai acrescentando dia a dia, gente, o trabalho dele, naquilo que você está orando, naquilo que você está declarando. Então você tem que continuar declarando, você tem que continuar acreditando que sobre você tem uma unção para você declarar a palavra e aquilo se tornar material, se tornar palpável. É uma situação financeira, às vezes você não pode desistir, você tem que continuar decretando. Eu já decretei tanto e nada acontece. Continua. Pede direção a Deus. Senhor, será que eu não estou fazendo certo? Senhor, tem alguma coisa? Me ajuda. Porque o natural é esse, gente. É você decretar e acontecer. Mas você precisa entender que é um processo. Muitas pessoas, por exemplo, são curadas, de enfermidades físicas num processo. Não são curadas instantaneamente. A gente vê isso, história nos evangelhos. Tem o cego, que foi um processo. Alguns são de forma instantânea, outros passam por um processo. E processo é porque precisa de tratamento, precisa de ensinamento, precisa ser às vezes moído. Então, você tem a unção, agora você não pode desistir. Você tem que continuar declarando. Você tem que continuar chamando a existência um exército onde você olha e só vê ossos ressecados. Não tem vida nenhuma. Mas lembre-se dessa palavra. A aliança do Senhor é uma aliança de sangue. E o sangue está nos ossos. Então, não desista. Deixa eu avançar um pouquinho aqui, gente, nas minhas anotações, que o nosso tempo já foi, né? Aí, gente, essa parte do transformado em outro homem, eu acho fantástico, porque a unção nos transforma em outras pessoas, né? Veja, você recebe Jesus, pensa uma pessoa que se converte, ela nunca teve uma experiência assim, de viver no Evangelho, de viver a palavra de Deus. Sabe tudo aquilo que Paulo ensina? Sobre você se comportar, sobre como falar, o que fazer, o que não fazer... Tudo aquilo, essa pessoa que se converteu, ela não tem. Ela estava acostumada com outro tipo de vida, um outro estilo de vida. Aí ela se converte, ela recebe a salvação. E ela recebe o poder do Espírito Santo, ela se abre para isso. E ela é capacitada agora a viver uma vida de santidade. Então a unção também nos capacita para uma vida de santidade. E ela vai sendo limpa. Daqui a pouco você olha para essa pessoa e você vai ver que ela foi transformada em outra pessoa. Não é mais a mesma. Não é mais a mesma.
também para pessoas como eu, gente. E acho que muitos aqui que nasceram ouvindo o Evangelho, nasceram indo para a igreja, nasceram dentro da igreja, mas que precisam ser transformadas em outro homem, em outra mulher. Precisam. Porque Saul, ele era do povo, ele era filho de Deus, vamos dizer. Ele era da tribo de Benjamim. Era povo de Deus. Ele era um estranho à aliança. Não, ele estava dentro da aliança. Mas ele precisou da unção para ser transformado em outro homem. E começar a andar agora como rei, como príncipe. Não apenas como um integrante do povo. Deus está chamando você que está aqui nessa live hoje para andar como príncipe. Não apenas como, mais um. Eu sou cristão. Não, gente. Cristão muita gente é. Você precisa andar como príncipe, como princesa do Senhor. Como quem governa. Como quem tem uma palavra que dá ordem e as coisas acontecem. Essa é a unção que o Senhor coloca sobre nós e muitas vezes a gente não faz porque não conhece. Ou conhece, mas é negligente. Aí você está sendo irresponsável com aquilo que você recebeu. Então Saul é transformado em outro homem. Ele começa a profetizar. Tem gente que acha que não pode profetizar. Todos podem profetizar. Por favor, derrube essa ideia maldita, maligna que você não pode profetizar. Todos podem profetizar. Porque a profecia, ela vem da palavra de Deus. Amém, gente? O Brasil tem muitas profecias, gente, tem muitas palavras sobre o profético, sabe? Sobre manifestações proféticas, sobre você realmente andar como profeta. E graças a Deus a gente vê que tem se levantado muitos ministérios proféticos, companhias proféticas em ação. Isso é muito poderoso porque a profecia, ela dá um start para algo novo. Olha o que aconteceu na vida de Saul. Ele recebeu essa palavra e logo ele estava profetizando. A gente olha para a vida de Davi, que também foi ungido. E Davi vai matar o Golias. Você acha que Davi era diferente de algum de nós? Assim, fisicamente? Não. O que Davi tinha? Uma unção. Então ele vai enfrentar aquele gigante com a unção que Deus tinha dado para ele. O Sansão também. Sansão foi profetizado. O anjo veio e falou para a mãe de Sansão, falou, olha, você vai ter um filho, vai ser assim, assim, ele terá poder, ele vai libertar o povo da opressão. Veja, uma unção para libertar, Sansão recebeu. Então Sansão fazia o que, gente? Com o estalo de dedo dele, caía um exército inimigo. E Davi vai lá. Davi venceu o gigante na força dele? Jamais. Era um gigante. Davi não era gigante, era normal. Então ali já tinha uma diferença. Davi já estava em desvantagem. Só que não, porque Davi tinha a unção de Deus. E ele fala, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Então você tem essa unção para você ir contra os seus inimigos em nome do Senhor dos Exércitos. Então, veja, deixa eu ler aqui mais alguns textos que eu não posso deixar de ler para vocês. 2 Coríntios 1, 21. Eu vou até ler 2 versículos, gente. Eu vou ler o 20 também. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Nele, Jesus, tá? Em Jesus nós temos o sim.
Portanto, também é por meio dele que o amém é dado, para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas é Deus quem nos mantém firmes convosco em Cristo, e foi ele quem nos ungiu. Versículo 22, foi ele também que nos selou e nos pôs o Espírito como garantia em nosso coração. A unção, gente, ela vem através do Espírito, da presença do Espírito, da ação do Espírito Santo em nós. Todos os textos que a gente está lendo fala do Espírito, o poder do Espírito. Foi ele quem nos ungiu. Deus ungiu você e selou você com o Espírito como garantia, para você não ter medo, para você ter coragem, para você enfrentar. Os discípulos, quando começam a pregar, eles são cheios de coragem. E eles oram, Senhor, nos dê coragem para enfrentar os decretos de morte que eles recebiam. Então existe uma unção de coragem sobre nós, de força, sabe? Esse poder para você ir adiante, para fazer que talvez sem essa unção você não teria coragem. Então se você está muito fraquinho assim, não está tendo coragem, precisa orar, nós vamos orar. Você precisa orar e buscar isso de Deus. Senhor, tua unção está sobre mim. Se está faltando unção, derrama sobre mim. O que diz o Salmo 23? Ele derrama óleo sobre a minha cabeça. Meu Deus do céu. Salmo 23, gente, que a gente tanto conhece. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A unção nos faz transbordar de alegria, de paz, de provisão, esse sentar à mesa, sabe? São os ungidos do Senhor. Outro texto que fala que você tem a unção do santo é 1 João 2:20. Ora, vós tendes a unção da parte do santo e todos tendes conhecimento. Esse versículo está dentro de um texto que Paulo está falando sobre o engano. Sabe, o espírito de engano das épocas, né? Está falando sobre o anticristo, inclusive. Então, veja, cada um de nós recebemos unção para não sermos enganados. Para que a gente entenda, compreenda qual é a verdade do Senhor e não haja engano no seu coração. Essa unção, gente, precisa alcançar o nosso coração. Para o nosso coração parar de ser enganoso e ser um coração que tem direção de Deus, um coração entregue ao Senhor. Jeremias fala, né? Enganoso é o coração, mas Jesus Cristo veio para dar um novo coração para a gente. E essa unção precisa alcançar o nosso coração, a nossa mente, para que a gente não seja enganado. E aí a gente vai conseguir cumprir a palavra que Paulo ensina. Renovai a vossa mente. Não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com as coisas que você está ouvindo, que você está vendo, porque isso vai contaminar a sua unção. Amém, gente? Aí, deixa eu só ver se tem alguma coisa. Tem um negócio aqui que eu ouvi da pastora Luísa dias atrás. As unções juntas derrubam as trevas. Olha, quer dizer que hoje aqui, a gente pode derrubar trevas. Por que a igreja, gente, tem esse poder de invadir o inferno, de derrubar os portões do inferno? Por quê? Porque é um monte de gente. As unções juntas derrubam as trevas. Por isso que Jesus ensinou a orar junto, né? Orar junto também. Bom, e aí, para encerrar, né, gente, eu quero que você pense na responsabilidade que você tem, sabe, com essa unção, porque o pecado, ele pode afetar a sua unção. A unção pode se perder. Então, ter unção é ter responsabilidade com aquilo que te foi confiado. Dons, talentos.
Nós vamos orar. E você vai pedir ao Senhor, né, que Ele renove a unção sobre você, que Ele derrame a unção, que Ele mostre para você aquilo que você ainda não enxergou, que já está sobre você, você ainda não enxergou. Pedir perdão se talvez você tenha feito algo que está fazendo essa unção, sabe, ser desperdiçada, né? Então você vai aí orando junto comigo naquilo em que o Espírito Santo mais falou com você, ou até alguma coisa que o Espírito Santo vai te trazer agora, que não foi falado aqui. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos curvamos diante do Senhor e eu quero te pedir perdão, Pai, por tudo aquilo que nós tenhamos feito que te desagradou, que o Senhor possa visitar cada coração aqui e trazer o devido arrependimento, que o nosso coração seja puro, Senhor, que o nosso coração não seja enganoso, Pai, mas que a gente permita que o nosso coração seja aberto, disponível para que o Senhor possa operar toda a tua purificação, a limpeza, e colocar no nosso coração os teus sonhos, ativar o chamado, que a nossa mente, Senhor, seja renovada, assim como Saul foi transformado em outro homem, que esta seja uma manhã de transformação em novas pessoas, mais responsáveis com a unção que o Senhor liberou, mais conscientes do chamado. Nós possamos imitar o Senhor Jesus, que o Senhor me ungiu para pregoar boas novas aos oprimidos. Senhor, que nós sejamos livres, que não haja nenhuma treva em nós, mas que a tua luz brilhe cada dia mais dentro de nós e possa resplandecer, Senhor, que nós possamos ser esses luzeiros no mundo, ungidos do Senhor, com a unção do Santo. Nos ajuda, Pai, nós queremos ser responsáveis com aquilo que o Senhor dispensou sobre nós. Que cada um aqui receba nesta manhã a revelação do chamado, do propósito. Que cada um aqui, Senhor, receba força, coragem, ativação para cumprir o seu propósito, com ousadia, com coragem, com fé. Que cada mãe, cada pai que está aqui seja renovado, Senhor, na força, na sabedoria, no amor, no entendimento da grandiosidade, Senhor, isso que o Senhor colocou sobre nós, de ser mãe, de ser pai. Nos ajuda, porque nós queremos, nós desejamos, Senhor, corresponder ao teu amor, ao teu chamado e à unção que o Senhor colocou sobre nós. Que os anjos sejam liberados para nos ajudar, Pai. E nós possamos viver de acordo com esta palavra, em nome de Jesus. Nós possamos, como Saul, começar a profetizar, começar a liberar palavras, decretos de vida, decretos de bênçãos, decretos para transformar, para tirar as pessoas das prisões, dos túmulos. Que a gente possa crer nisso, Senhor, que sobre nós está esse poder. Pai, que a tua igreja no Brasil, ela creia nisso, que ela tem sobre si o poder para tirar as pessoas das prisões, para declarar alegria, para declarar shalom. E que cada dia, Pai, cada um aqui possa viver o Salmo 23 e o cálice ser transbordado. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por esta palavra e por tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Amém. Amém. Amém, gente. Aparecida vai tirar foto.